Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber mais um convidado. Ele é pastor e líder da Igreja Quadrangular. Pastor Nelson, se apresente. Muito boa tarde, meu nome é Nelson, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular nessa cidade há 13 anos, né, e estou aqui para responder às perguntas, a indagação dos amigos, irmãos, e vamos continuar. Pastor Nelson, iniciando o nosso dedinho de prosa de hoje, nós gostaríamos de te conhecer melhor. Como foi a sua infância? Pode contar um pouco pra gente? A minha infância aqui na cidade, né? Eu cresci aqui na cidade, mas a minha infância foi na zona rural, trabalhando, né? Estudando. Aqui foi muito lindo aqui na cidade, os amigos, nos brincadeiras antigas, né? Bolinha de gude, castanha, pinhão, né? Infância bem antiga, assim, né? Eu tenho uns 67 anos de idade, né? Isso foi há 60 anos atrás, né? Aqui a gente vivia assim, mas trabalhava sim, desde a infância, na roça, fazendo aquilo que era possível fazer e estudando, né? Viemos para a cidade, mudamos para aqui, eu tinha 6 anos, morava aqui num bairro da cidade chamado Cachoeira Grande, e aqui meu pai mudou para aqui para nós podermos estudar. Ficava difícil a gente ficar caminhando, não tinha ônibus naquele tempo, não tinha transporte público, e a gente vinha andando, né, 3,5 km andando para vir para a escola. Ele mudou para aqui, nós viemos morar na cidade para ter a oportunidade de alfabetizar alguns da família, porque nós vivíamos numa família de 14 irmãos, e a gente aqui, vivemos aqui, minha infância foi passada aqui com muito trabalho, mas também com muita alegria, tinha muitos amigos, ainda resta alguns, né? E aqui eu vim para aqui para estudar, e aqui fiquei até que concluí o ensino chamado médio na época, né, que era o ginásio que a gente fazia, e daí fui embora para outros lugares, né, para trabalhar. A minha infância foi maravilhosa aqui nessa cidade, pescando, né, nos rios aqui, uma maravilha, né, era muito bonito, estava muito natural as coisas ainda, há mais de 50 anos atrás, a gente ainda tinha muitas coisas próximas da cidade, mas foi agradável e saudável também minha infância. Naquela época, o senhor já frequentava alguma igreja, já tinha alguma religião? Não, naquele tempo, só como criança, eu fui uma vez num culto, né? Que foi da igreja presbiteriana que chegou aqui com seu Zé Augusto e sua família, e a gente jogando bolinha de gude aqui na praça, né? Aqui em frente desse estúdio, aqui na praça onde a gente está, ele vinha convidar as crianças, os adolescentes para ir assistir o culto em sua casa, né, com os missionários que vinham de Belo Horizonte para cá, e ele vinha chamar nós. Seu Zé Augusto foi um dos precursores do evangelho em nossa cidade, né, nós devemos muito a ele, e só uma vez ou duas eu fui no culto assim assistir, nem entrava, ficava ali do lado de fora ouvindo, tinha muita gente, mas nessa época eu não frequentava nenhuma igreja não, a gente tomava aula de religião na escola, né, desde o primário, que já na 4ª série em diante já começava as aulas de religião, só mesmo para a gente conhecer a Bíblia assim por alto, mas não tinha nenhuma igreja que a gente frequentava, mesmo porque aqui não tinha igreja evangélica, só tinha igreja católica, e os pais só levavam a gente lá quando era para batizar alguém, né? Então a gente não frequentava igreja. Pastor, foi um desafio para você mudar de cidade e vivenciar coisas diferentes do seu cotidiano? É um desafio grande. Hoje não se tem mais esse desafio porque está tudo muito globalizado, mas no meu tempo de sair daqui, primeiro que isso já era um sonho no coração de cada jovem. Hoje nós vemos muitos jovens como vocês estabelecer em suas cidades, mas no tempo em que a gente vai crescendo na medida de que vai ficando pré-adolescente, que vai terminando os estudos, o desejo é conhecer outras cidades, ter outras oportunidades, né? Ter o desejo de crescer, de fazer alguma coisa, estudar, fazer alguma profissão, para se safar, né, do trabalho pesado que naquele tempo se colocava. Mas nós éramos felizes assim mesmo. Mas foi um desafio muito grande para a gente sair daqui para uma cidade como São Paulo. Eu saí daqui diretamente para a cidade de São Paulo, onde fazia muito frio, muito distante,
e a despedida era muito sofrido para nós, porque a gente não tinha perspectiva de estar voltando todo ano aqui, a gente saía como se estivesse indo para um lugar totalmente desconhecido, e enfrentar São Paulo naquele tempo, tinha muito emprego, não faltava, mas era o clima, né? Terra da Garoa, né? Era o clima, eu cheguei a trabalhar em São Paulo 8 graus negativo, né? Então era muito difícil sair de uma temperatura nossa aqui, do nosso clima, o desafio de deixar os amigos para trás, a família, e a gente ia, já tinha um ou outro lá que a gente conhecia, o familiar, para receber, mas mesmo assim era um grande desafio, e quando chegava em São Paulo, é como se você estivesse em outro planeta. Hoje não, hoje está tudo muito conhecido, mas é um desafio enorme no coração de um jovem que sai de uma cidade, como naquele tempo, aqui a cidade tinha 2, 3 mil habitantes, para ir para uma cidade como São Paulo. É um desafio muito grande. E só São Paulo, hoje e em todos os tempos, ele seleciona os vencedores e os perdedores. Aqueles que têm coragem, aqueles que vão para enfrentar a vida e desafiar para poder estudar, fazer alguma coisa, se sobressair. E tem os que não conseguem nada, porque não aguentavam enfrentar o clima e as adversidades da vida e voltavam para cá para viver, né, naturalmente. Mas o desafio é muito grande. Então, pastor, você disse que na época da sua infância ainda não havia uma religião, não frequentava a igreja. Falou sobre os desafios de ter que se deslocar daqui e ir para São Paulo. Foi lá em São Paulo que você teve esse encontro com Jesus? Você sabe nos dizer uma data, uma hora, um dia que você imagina que tenha sido o seu encontro com Jesus? Na verdade, eu cheguei a São Paulo, né, nos anos 70, né, em 1974. E naquele tempo, né, quando a gente comprei televisão, tal, a gente ligava a televisão e a gente acompanhava pela televisão. Tinha muita igreja nos bairros, assim, né, muitas Assembleias de Deus, Quadrangular e outras igrejas. A Quadrangular, na verdade, né, naquele tempo estava com pouco tempo aqui, mas a gente via muito pela televisão. Né, assim, a gente ligava a televisão e assistia o missionário R.R. Soares, ligava o rádio, ouvia Davi Miranda, né, que tinha um programa de rádio direto. E quando a gente chega na cidade grande, a gente fica mais recluso dentro de casa, não sai muito, até que você se adapte, conheça o lugar, sabe, conhece pessoas, horários para sair de casa. E eu tive um encontro lá assim, né, e com o tempo, foi passando o tempo que eu me casei e tal, tive os filhos. E primeiro foi minha filha, né, que foi para a igreja aos 14 anos de idade, depois foi meus filhos todos juntos, a do mais novo do que ela, depois foi minha esposa. E a gente já começou a conhecer, comecei a visitar, né, a primeira igreja que eu visitei em São Paulo uma vez foi a Assembleia de Deus Missões, um dia de sábado à noite. Eu fui a um culto passando numa rua, vi uns hinos maravilhosos, entrei, né, e ali fiquei assistindo aquele culto, eu estava sozinho, não estava sem a família. E com o passar do tempo, minha esposa ficou convertida também na igreja quadrangular e começaram a me chamar e eu fiquei ainda mais 9 anos, né, em casa, sem querer ir e tal. Até que um dia eu recebi um convite de um pastor que era da igreja da minha esposa. Ele abriu uma congregação, o pastor Antônio Carlos Batista, né, que hoje é do Ministério Além das Quatro Paredes, uma grande igreja de São Paulo. E ele me convidou para a inauguração num salão 4x3, né? Chovendo, rua de terra, e eu entrei ali naquele lugar e minha mulher nem foi comigo esse dia, eu fui sozinho, e tinha 5 pessoas ou 6 no culto, e de repente eu não percebi que eu estava onde estava, nem com quem eu estava, né? Alguma coisa muito diferente apareceu na minha vida. E quando o pastor, isso foi no ano de 2000, né? Foi no ano de 2000, foi em mês de abril, né? Não me lembro a data agora, mas no ano de 2000. Quando eu percebi, quando o convite foi feito, quando eu percebi onde eu já estava na frente do pastor e com a mão levantada. Mas eu não via e nem sabia onde estava. Isso foi algo sobrenatural. Ali eu aceitei Cristo naquele dia, 3 meses depois eu me batizei. Fui imediatamente naquele mesmo ano fazer faculdade pastoral, estudar no MEC em São Paulo, 4 anos, e ali fiquei. Foi um encontro que eu tive com Deus,
ali naquele lugar tremendo. Aquela igreja hoje, ela tem aproximadamente 100 jovens no grupo de jovens, né? Isso há 23 anos que o pastor Antônio está naquele local. E ali eu fiquei, trabalhei. Eu não me lembro de ter faltado um culto até hoje na minha vida, né? São 23 anos de convertido. E eu fui muito benéfico na minha vida. Eu tive uma experiência tremenda com Deus, né? A gente, na cidade grande, se a gente não decidir por um caminho correto, o caminho errado não tem volta. Realmente. E a fé me ajudou muito, me libertar de muita coisa. O encontro com Deus foi tremendo na minha vida. Realmente a história é bonita. E pastor, quando foi que você decidiu ser pastor, ou seja, um líder religioso? Na verdade, eu não tive planos para isso. Eu me converti por esse chamado, mas fiz a faculdade para conhecimento, mas eu não tinha intenção de ser pastor e nunca planejei ser assim. Nunca tive esses planos na minha vida. Isso foi revelado para mim um ano antes de eu me aposentar, pelo próprio pastor Antônio Carlos Batista, que falou para mim um ano antes de eu me aposentar, que meus planos era congregar, auxiliar alguém, ter uma oportunidade de louvar um cântico, falar uma palavra, mas eu não tinha planos de ser pastor, não. Eu, na verdade, um ano antes de eu me aposentar, eu já tinha avisado para meu pastor que eu era líder de homens, né? Ele auxiliava ele lá, que ele fosse providenciando outro, que eu ia morar na Praia Grande, né? Meus projetos, né? Como a gente vive uma vida meio escrava de tanto trabalho, quando a gente aposenta quer liberdade. E eu queria verdadeiramente ir para a Praia Grande, que era o lugar onde eu frequentava com minha família aos domingos. Então a cidade de Santos, da Baixada Santista, muito bonita, tinha umas praias lindas, né? E meu projeto era ir para lá. Eu cheguei no meu pastor, fui falar isso para ele um dia de domingo, depois do culto, ele estava orando ainda, ele me chamou no escritório e disse assim para mim: acalma seu coração, tira isso do seu coração, tira negócio de praia do seu coração, porque você vai para o sertão. Você não vai para a praia, você vai voltar para o sertão para pregar a palavra de Deus. Pastor, já está tudo mais ou menos encaminhado, né? Até já fui ver alguma moradia e tal. Não, você tira isso do seu coração, fique em paz. Daqui a um ano você vai estar aposentado e você vai voltar para o sertão novamente. Você vai. Falei, não, então a gente vai ver isso. Então eu recebo. Brinquei com ele, né? E um ano depois eu estava aposentado. Aí eu vim passar aqui uns 8 meses na minha cidade, né, de origem, para mim poder ver meus parentes, os amigos, ficar por aqui um tempo, descansando, para mim voltar, porque até então eu precisava passar pela convenção ainda, para receber o título de pastor, e eu não ia, para mim eu não ia exercer, eu só ia passar pela convenção porque eu tinha feito a faculdade. Mas nisso, que eu cheguei aqui, que eu ia voltar, e a convenção era exatamente na Praia Grande, num centro de eventos. Falei, aqui mesmo eu já fico por aqui. Eu voltei lá mais de jeito nenhum. Quando eu cheguei aqui, encontrei uma igreja necessitando de um obreiro para trabalhar, e o dirigente da igreja me convidou para entrar na igreja para ficar ali administrando para ele por um tempo. Eu e um amigo meu, Rafael, nós ficamos, ele novo convertido ainda, já com mais um tempo. E quando eu entrei na igreja, que eu percebi o povo, que eu comecei a trabalhar com gente, com a necessidade de cada um, pronto, aí eu me envolvi com eles e comecei a ter algumas visões de Deus no meu coração e dali não saí mais, né? Daquele tempo as coisas evoluíram, naturalmente no começo do meu ministério eu vi cancerosos curados e aquilo foi me mostrando, Deus foi me dando revelação da palavra. E eu fiz mais 5 anos de faculdade aqui, né? Salvador, Conquista, fui fazer provas em São Paulo. E quando eu concluí os 9 anos do doutorado, o TCC, o pós-graduação, aí eu recebi o título de ministro da Palavra de Deus. Mas até então aí eu já estava tão envolvido com a igreja, eu já tinha o título de pastor, já tinha tudo que eu nem sabia mais. Eu já estava trabalhando e vivendo exclusivamente para os outros e não para mim mais. Então não foi uma escolha, né? Que você fez. Não foi escolha. Foi algo que aconteceu naturalmente na minha vida. Chamado, né? O chamado. Acredito. Pastor, você inspira várias pessoas e você também acaba tendo uma influência sobre elas. Como é lidar com essa responsabilidade, com esse desafio? É muito grande, viu, meu amigo?
Você tem que se policiar. Na verdade, eles criam uma imagem da gente, eles fazem um pensamento a nosso respeito, que nós ficamos privados de algumas coisas por obrigação do cargo que exercemos. Não podemos falar determinadas coisas, nem andar do jeito que queremos. Eu não uso nenhum short, eu não uso camiseta na rua. Não porque eu sou um religioso, mas é porque o pessoal tem quando as pessoas nos procuram, nós temos que estar com a vida tão voltada para o altar que a gente passa mais tempo orando e lendo a Bíblia do que mesmo vivendo, porque necessitamos dessa ajuda de Deus. Então as pessoas quando nos procuram, ora por mim, é porque ele crê que você tem uma vida espiritual. Então nós temos que lidar conosco primeiro, nos colocar numa condição que as pessoas olhem para a gente e tenham credibilidade e respeito. Aí a gente lida com isso, tratando eles com o amor, com a palavra de Deus, a gente lida com essa responsabilidade com eles, sabendo que nós somos iguais. A única diferença é que a gente lidera, tem responsabilidade a mais, mas eu não me sinto melhor do que ninguém, nem me exalto por isso não. Eu só trato assim, procuro eu procuro viver, né? Eu procuro viver de uma maneira em que eles continuem me respeitando, né? Como líder, obedecendo. Para isso você tem que conquistar através da sua maneira de viver, de ser. Você não pode impor nada a ninguém. As pessoas precisam lhe obedecer ou respeitar pelo que você faz, pelo que você é, não é pelo que você impõe, porque ninguém conquista nada impondo nada a ninguém, né? Então, e as pessoas, o menino da igreja, tá gravado, né? Uhum. Tem uma criança na igreja. Ele tem 4 anos, ele vai fazer 4 anos, ele disse assim, eu vou ser igual o pastor Nelson, eu quero ser o pastor da igreja. Ele canta e prega com 4 anos de idade aos domingos. Isso é... Então ele fica me olhando o tempo inteiro. Quando eu prego, né? Por exemplo, domingo agora eu vou pregar num congresso de mulher. Ele fica o tempo inteiro na primeira cadeira, olhando. Se inspirando. Se inspirando. E aquilo é uma responsabilidade. Quando você vai para casa, você fala, meu Deus, se eu frustrar essa criança, eu estou perdido. Você acaba tendo nas suas mãos a responsabilidade de um sonho de uma realmente. criança. Porque, querendo ou não, ela tem aquilo como sonho. Por isso que eu concordo com Paulo, quando ele diz, o apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas epístolas que nós somos cartas vivas de Cristo. Ou seja, talvez a única Bíblia que você vai ler um dia, Gui, seja o exemplo da minha vida, o exemplo da vida de Nelson, ou a Bíblia que outra pessoa vai ler vai ser o exemplo da sua vida. Talvez não chegue a palavra até ela e seja o exemplo da vida. Você prega muito mais com o que você vive, né, do que propriamente com o que você só fala. Porque falar, querendo ou não, se torna fácil, né? Mas viver já é uma responsabilidade bem maior. Mas é muito... É gratificante. Porque quando você sabe que você está ajudando outras pessoas... Eu só sou feliz... O meu primeiro pedido da manhã é pedir a Deus a oportunidade de ser útil a alguém. Eu quero hoje praticar o bem, seja ele grande ou pequeno, da maneira que horário que for. É o meu primeiro pedido todos os dias. E eu só sou feliz assim. Muitas vezes criticado por isso, mas eu não recebo como crítica. É porque a pessoa não vive e não sente o que eu sinto. Eu não posso criticar as pessoas por isso. Entendo. Pastor, ao longo da sua vida religiosa, a gente vê que você é muito dedicado. Tem alguma coisa que te marcou muito? Certa vez eu estava na igreja pregando num dia de ceia, a igreja com 215 pessoas naquele dia, tem uns 6 para 7 anos, a igreja tinha um triplo de gente que tem hoje. E uma mulher entrou na igreja com a criança com um caroço no pescoço, do tamanho de um limão mais ou menos. E eu estava no altar pregando, e aquela mulher entrou, e a diaconisa levou ela até a frente, e ela chegou até na frente e disse para mim assim, eu vim aqui para o senhor orar,
para o senhor orar por essa criança. Eu falei assim, dá para a senhora aguardar eu terminar a mensagem? Ela sentou, a menina deu uma cadeira para ela, ela ficou sentada na primeira fila de cadeira, e ela ficou olhando para mim o tempo todo, e a mensagem durou mais uns 15 minutos só, e quando terminou, e tinha um óleo ungido em cima, eu peguei um óleo ungido, toquei na mão, e toquei naquela criança e disse, seja curada. Eu nem orei para estar fazendo orações prolongadas, eu disse, seja curada em nome de Jesus, e aquele caroço desapareceu. E aquela mulher, ela saiu correndo, no corredor da igreja. Nesse dia até um amigo meu, Zá, estava na igreja, ele tentou parar ela, mas não conseguiu. Ela foi embora e nunca mais eu a vi. Isso foi uma das coisas que nos marcou bastante assim, né? E outras é que eu cuidei de uma senhora durante a sua vida, meu estadia na Quadrangular, muito doente, uma senhora sem casamento, solteira, convicta, a irmã Ana aqui da fazenda, e eu cuidei dela até o último dia que ela ficou no hospital, né? E foi muito marcante para nossas vidas assim, porque ela atingiu um grau assim muito grande de amizade com a gente, e eu acompanhei o sofrimento dela nos últimos tempos, né? E foi muito impactante. Aí, depois que ela partiu, né, que nós fomos naquele local lá de vez em quando, a minha mulher nunca teve coragem de ir naquela casa mais uma vez. E é um bairro que a gente mais evangelizou, e tudo foi muito marcante na minha vida. E os milagres, né, mulheres que não podiam ter filho, nós temos, não vou citar nome aqui, umas 3 delas que apareceram na igreja para a gente orar, né, e hoje a gente vê parindo aí, outras já têm 3 filhos, outras teve que evitar, operar para não ter mais. Esses milagres assim aconteceram muitos dentro da igreja, muitos e muitos. Pessoas que colocou objetos de dentro do organismo no salão da igreja, na beira do púlpito, no chão, que nenhuma diaconisa teve coragem de pegar, e eu tive que eu mesmo ir lá tirar com pano, com tudo, porque elas não... isso aí aconteceu. Essa pessoa está até hoje aqui na cidade, né? Curada, a pessoa tinha uma dor, uma coisa que pegava ela, jogava no chão, e certa vez eu expulsando aquele demônio que tinha na vida dela, ela colocou tipo um novelo de linha desse tamanho assim no chão da igreja, né? Que foi tudo, naquele tempo ninguém filmava, nada, não tinha assim. Hoje qualquer coisinha que você está pregando, o pessoal está filmando. Não tinha essas coisas, né? Mas tudo isso é reflexo de muito trabalho, viu? Muita oração. Nós temos um grupo de oração das 3 às 5 da manhã, permanente, todo dia entra 15, 20 pessoas orando com a gente, né? Nesse período tem a tarde, tem a noite, e a gente vive uma vida assim. As pessoas, elas atribuem muito a figura de um pastor a um pai, a um psicólogo, a um aconselhador, e em alguns casos até mesmo a um médico. Elas comparam o pastor como se fosse um médico. Como é lidar com essa situação? Como o senhor lidar com isso? Primeiro porque a igreja, quando você lidera uma igreja, quando você entra para uma igreja cristã, você é recebido como filho e você se torna parte dali família. E eles, devido à liderança, o cargo pastoral, né, porque o pastor é o apacentador de todos os problemas, né? A pessoa que tem que trazer o alimento espiritual, mas tem que apaziguar conflitos e diferenças, e a gente é visto dessa maneira, porque quando você faz parte da igreja, com todos os irmãos, a maioria nos tem como pai. Poucos nos vê assim, a gente deixa tão democraticamente aberto o acesso a gente, né, que eles uns nos têm como pai, outros nos têm como pastor, né? E todos os conflitos, a primeira pessoa que se procura é o pastor. Quando as pessoas têm dificuldades, eles procuram primeiro o pastor para depois o poder público. E a gente tem que estar disponível 24 horas. Não é porque tem que estar, é porque deve estar, deve ser assim. Porque é isso que você apregoa na igreja, você anuncia, prega isso, se coloca disponível. Então as pessoas, eles veem em você
uma segurança. Eu posso procurar, eu posso ir até lá que eu vou ser recebido, vou ser atendido, vou ser socorrido. E se eu não fosse de qualquer maneira, pelo menos vá orar por mim, vai me trazer fé ao meu coração para mim continuar. Então é isso que a gente lida com isso dessa maneira. Eu me lido assim, que é uma questão de doação. Se eu me propus assim, eu me doei para a igreja, eu abri mão de sonhos, de desejos, abri mão de planos, e meu plano é a casa de Deus. Muito bem. Pastor, muitas pessoas questionam como é a administração de uma igreja, tanto na parte religiosa quanto na parte financeira. O que você poderia compartilhar com a gente a respeito deste assunto? Olha, as igrejas antigas, desde o começo, elas já tinham organização administrativa, né? Toda a vida teve. Porque ela é uma instituição religiosa, mas ela precisa de organização e administração, mesmo porque nos tempos antigos não tinha tantas cobranças como tem hoje. Mas mesmo assim era compartilhado os bens, as colheitas, as arrecadações para as outras igrejas mais necessitadas, eles compartilhavam mais, né? As igrejas hoje elas são cobradas administrativamente. Mesmo ela sendo uma instituição religiosa, mesmo pela parte governamental, as igrejas têm que prestar contas até uma determinada data do mês, mesmo que elas ainda não são tributadas, mas elas precisam mandar para a Receita Federal um disquete, como a Quadrangular manda, até o 5º dia útil do mês, ele tem que ser enviado para prestação de contas, para fiscalização dos governos. Então, a maioria das igrejas trabalha com sistema episcopal, que elas são distribuídas por sedes estaduais, regionais, supervisionadas por superintendentes. No meu caso, a Quadrangular trabalha com contabilidade, com contador. A Quadrangular ela trabalha dessa maneira, registra pessoas, secretárias, paga tudo direito, férias, deposita fundo de garantia, faz tudo isso. Então as igrejas modernas de hoje, as que estão legalizadas dentro do sistema que nós trabalhamos no nosso país, elas estão assim, ela pode ser visitada por uma Receita Federal para pedir contas, ela de vez em quando é feito fiscalização pelas sedes regionais para saber como que funciona. Os pastores, de ministério a ministério, eles diferenciam um pouco. Uns têm salários, outros trabalham com liberdade administrativa, mas com prestação de contas. Não existe hoje nada que não tenha prestação de contas. Se eu comprar uma tira de copo aqui no mercado, eu tenho que ter uma notinha fiscal de QR Code bonitinha para me colar na minha pasta no final do mês. O restante que ficar tem uma conta que é lançado lá, que é fiscalizada pelo superintendente regional. Caso você precise de alguma coisa, né, no caso, que antes o pastor usava as ovelhas sustentando os pastores, mas hoje a maioria das ovelhas também precisa de ajuda, como nos tempos antigos. Então você tem que ter reservas para você ajudar essas pessoas. Então as igrejas hoje elas são administradas como uma empresa. É duro a gente dizer isso, mas é necessário porque há organização. Se um irmão da igreja for fiel dizimista, ele tem direito de pedir os livros da igreja e verificar como está. Só se for contribuinte. Se não for, não há necessidade. Por isso as igrejas funcionam da seguinte maneira. Todas elas, eu acho, a Quadrangular pelo menos trabalha assim. Ela tem um conselho diretor local, é o CDL. São formados por 6 pessoas, que é o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, a secretária, a diretora de patrimônio e o diretor de missões. Eles são feitos por 6 pessoas, né? Então, aquelas 6 pessoas, elas têm reuniões periodicamente, tem reunião para dar esclarecimento. No fim do ano, tem o que nós chamamos de assembleia, que é para prestação de contas durante o ano, tudo bonitinho, aí na frente de todos os membros que estiverem lá, né? Para eles poderem saber o que tem, o que não tem, o que foi feito, o que não foi feito. As igrejas trabalham dessa maneira.
tudo esclarecido, tudo às claras, tudo bonitinho. Se o pastor precisar de algo, ele tem que reunir o CDL e pedir liberação de alguma coisa. Eu preciso comprar isso, vamos construir aquilo, precisa aprovação do CDL. E assim vai. Nós temos o CDL, o CN, o CED e o CND, que são os conselhos que a Quadrangular tem, como ela trabalha no CND, no Conselho Nacional, no CED, que é o Conselho Estadual de Diretores, tem diretoria por tudo que é lado, até o 3º subsecretário, 3º tesoureiros, quando é no grau mais alto. E temos a superintendência, que é regional, ela supervisiona uma região. No meu caso, nossa região é Malhada de Pedras, na região 232 do estado da Bahia, que é supervisionada pelo pastor Carlitos Bastos Ferreira, que ele vem periodicamente na igreja, olha os livros, olha os cadernos, verifica as contas, pergunta alguma coisa e tal, e vê se está tudo ok. Os pastores hoje são fiscalizados, não tem como trabalhar com má fé. Quando isso acontece, uma vez ou outra, aqui ou ali, em todo lugar tem esse tipo de gente, ele é excluído do ministério. Isso é até mesmo para questão de organização, né? Organização. Eu tenho um conselho diretor local que é para me fiscalizar. Se eles verem que eu estou agindo fora dos padrões normais, aí eles me denunciam ao superintendente regional, que é um supervisor. Nada mais do que isso. Tem que ter, né? Sempre é necessário e importante a organização, porque nada flui, né? Se nada não for desorganizado. Não. E detalhe, a gente sabe muito bem que Deus é organizado, né? Então, logo, tudo aquilo que é feito para ele deve ser organizado. Pastor, eu fiquei sabendo de uma história, mais ou menos, de como surgiu a Quadrangular aqui em Érico Cardoso, aqui na nossa cidade. Você poderia compartilhar com a gente como foi que surgiu a Quadrangular aqui? Quando você começou a ser pastor? Quando foi construído? Na verdade, eu estudei pelo Instituto Teológico Quadrangular, o ITQ, como eles conhecem, né? Agora está até com matrículas abertas, né? Qualquer pessoa pode fazer o curso, né? Que queira ser pastor, não, para conhecer, é feito online, uma vez por mês, você vai fazer uma prova. E quando eu fiz, foi presencial em São Paulo, de segunda a sexta, não foi brincadeira. E uma parte eu fiz aqui também, online, né? Quando eu trabalhava num outro ministério, e um certo dia chegou um pastor, né? Na minha casa, na hora de almoço, eu estava sentando na mesa para almoçar, e chegou um pastor, bateram no portão, fui atender, a moça que trabalhava lá em casa, fui lá no portão atender, tocou a campainha, ela foi lá atender, chegou lá e falou assim, tem um pastor aí querendo falar com o senhor. Aí eu saí, fui lá falar com ele, aí quando eu cheguei no portão, ele olhou para mim, uma pessoa até da minha idade, mais ou menos, quase, né? Olhou para mim e disse, você é o pastor Nelson? Sim, sou eu mesmo. Ele tirou um boné da cabeça, se ajoelhou no chão e disse, eu vim aqui para você me abençoar. Eu já tirei toda a sua informação na cidade. Eu vim aqui para você me receber nessa cidade, porque isso eu quero fazer as coisas direito, conforme a Bíblia, né? Como é que ele fala, né? E que a gente chega na cidade e procura a pessoa idônea, pousa ali, come, bebe, vai embora, né? Isso eu já perguntei tudo aqui, quem é a autoridade espiritual aqui da cidade. Aí me informaram e eu vim aqui para o senhor me abençoar. Eu falei, mas quem é você? Ele disse, eu sou o pastor da Quadrangular de Livramento, vim abrir uma congregação aqui, um ponto de pregação. E ele tinha se informado, tem alguém da Quadrangular aqui? O povo disse para ele, olha, o pastor da Igreja Deus é Poder é da Quadrangular de São Paulo, ele já foi lá sabendo. Aí eu abençoei, orei por ele, convidei ele, entrou para dentro, almoçou comigo, ficou ali e tal. Aí ele disse, olha, eu estou abrindo aqui uma congregação da Quadrangular, você não quer ficar administrando aqui? Não, eu falei, não posso. Eu estou em outro ministério, estou de saída, na verdade. Mas eu só posso voltar para a Quadrangular um dia quando esse pastor que eu trabalho, mora em São Paulo, se ele vier aqui me liberar e me abençoar, eu vou, porque de outra maneira eu não vou não, só vou se ele me abençoar. Aí ele disse, então quanto tempo vai levar? Eu disse para ele, talvez uns 2 meses, 1 mês ele volta. Já tinha muito tempo que ele tinha ido, com 2, 3 meses, com 6 meses ele voltou. Aí eu anunciei para ele que eu ia voltar para a Quadrangular, ele mandou minha esposa e eu nos ajoelhar, nos ungiu, nos abençoou, nos dispensou. Aí eu assumi a congregação da Quadrangular aqui, lá no salão da irmã Marli, né? Um salão, acho que do tamanho desse estúdio aqui, praticamente, né?
mas o pastor Pedro Teixeira, que trouxe para cá a congregação da Quadrangular, era um homem muito usado em cura divina, libertação. Lá ficava muito lotado de gente, dia de sábado, 80, 100 pessoas, num salão desse tamanho. E muita gente foi liberta, foram curados. Ele ficou aqui 8 meses e passou a congregação para mim sem nenhum membro, não tinha batizado ninguém, só visitante. Só visitante. Aí só tinha eu e minha esposa. Aí a igreja... começando do zero. Do zero. Aí nós entramos ali, tinha umas 80 pessoas, o pastor Pedro foi embora, e cedo me entregou a congregação. Com 120 dias que eu tinha sumido lá, nós já tinha construído a Quadrangular, o templo aqui, né, que é 22 metros por 7,5. E a gente já tinha construído, já com 4 meses, 120 dias de trabalho. Eu já tinha feito uns 5 batismos, de umas 8, 6 cada vez. E do ministério que eu trabalhava antes, me acompanhou lá umas 15 pessoas, né, que eu tinha batizado lá. E eu queria construir a igreja. Eu tinha um terreno aqui no centro da cidade para fazer casa. Minha mulher disse: eu não quero morar lá. Eu fiquei com o terreno parado lá. E quando fui para fazer a igreja, eu doei o terreno para a igreja. Terreno ali perto do hospital ali. Eu doei o terreno para a igreja até que eles pudessem me comprar o terreno. Doei tempo indeterminado. Entendi. Aí um empresário da cidade, conversando com meu irmão, ele falou assim: por que você não fala com Juju? Ele constrói, depois você paga aos poucos. Aí, na época que eu fui falar com Juju, eu ainda não tinha batizado as pessoas. Tinha batizado pouca gente. Aí eu cheguei, conversei com ele decidiu fazer a igreja sem que eu tivesse nenhum real no bolso. Ele falou: ó, você marca lá, manda pegar o material e você só arruma dinheiro para o pedreiro, que eu não pago o pedreiro. E você constrói a igreja, eu lhe dou o material, e quando o conforme for entrando os dízimos, você vai me pagando. Eu falei: então tá certo. Aí fui lá na Caixa Econômica, peguei um empréstimo do meu bolso e doei mais 17 mil reais de mão de obra. Isso aí eu doei, nunca deixei a doação. Uhum. Aí, com 120 dias, a igreja estava levantada e inaugurando já. Inaugurou até sem porta, né? Não tinha porta da frente, e não tinha chegado ainda a porta de vidro, né? Não tinha chegado. E nós inauguramos, e até então eu fui perguntar o valor lá para ele, nós calculamos, eu lhe pago em 3 anos. Eu calculei mais ou menos. Eu lhe pago em 3 anos esse dinheiro. Na época, se não me falha a memória, 36 mil reais. 13 anos atrás. De material, né? Material. Aí, muito dinheiro pra época. Muito dinheiro. Aí eu falei: ó, dá para me te pagar em 36 vezes. Eu lhe dou R$1.000 todo mês. Se caso, né, e não entrar dinheiro, eu lhe pago do meu salário. Mas isso aí não foi nada. Com 3 meses que a gente estava lá, a igreja já tinha quase 80 membros. Já. Bom. Aí um dia, depois de inaugurado, um mês depois, eu encontrei um amigo e ele falou para mim: como é que vai a igreja? Eu falei: vai bem, estamos trabalhando, tal. Aí ele falou para mim assim, e eu falei para ele: a gente está procurando ofertas para os irmãos, para a gente está pagando lá os coisas. Aí ele falou assim: eu vou lá pregar um dia. Aí foi lá trazer uma mensagem. Aí ele ofertou lá na igreja. Quando fomos ver a oferta, era a metade da dívida que nós tinha feito. Aí eu já tinha pago uma parte, aí caiu para 13 mil só quando devia. 12 mil e pouco. Aí eu falei para me pagar em 36 meses, eu já tinha pago um pouco. Aí, ao invés de eu pagar 1.000 por mês, eu passei a pagar 3. Aí com mais 3, 4 meses já estava tudo pago. Tudo pago. Aí nessas alturas já tinha mais de 100 membros a igreja. E foi assim, por causa dos milagres na época, né? A igreja cresceu muito. Depois espalharam muita gente, né? Hoje espalha muito São Paulo, Sertãozinho, Mato Grosso, Barreiras, outros ministérios casam, se mudam. Então, e ficou mas naquele tempo o evangelho estava no auge aqui na cidade, né? Foi um tempo assim
nos anos de 2013, 2012, 2014, até 2015, foi muito grande aqui o evangelho, cresceu muito. E a Igreja Quadrangular uma vez fez 13 cultos com uma equipe de 12 pastores em volta de todo o ministério, de todo o município. Foi muito gratificante. Ainda hoje a gente colhe frutos desse. Nunca passamos mais que 2 meses sem batizar, 3 meses, né? Mas a Quadrangular, ela está edificada aqui, fizemos o prédio pastoral no fundo, escritório, cozinha 10x9, praça de alimentação, todo domingo tem café da manhã para todo mundo que aparecer, né? Tem domingo que a gente faz comidas caseiras para de manhã, cuscuz, pamonha, mingau de milho verde, queijo, faz tudo. É até bom você falar, porque eu acho que tem algumas pessoas que não sabem disso, né? Verdade. Entendeu? Então, é a típica comida nordestina. E nós temos também a cesta básica mensal, né? Às vezes, nos últimos 3 meses, a gente distribuiu também 2 por mês, né? Que a gente distribui para as pessoas. Tem gente que eu não sei quem é, nunca vi, manda pedir. Analisa a situação, tem uma equipe que cuida disso. Pastor, uma dúvida minha aqui. Lá na igreja você se depara assim, com bastante pessoas que acabam tendo bastante necessidade? Igual você está falando da cesta básica. Na verdade, no nosso meio é muito raro. Esses pedidos, eles são de fora. De pessoas que a gente nem conhece. Raramente tem um irmão na igreja, assim, 1 ou 2, que umas vezes a gente dá uma cesta, mas são pessoas que dá para passar, mas a gente tem, então quando não tem pedido nenhum, a gente distribui para os irmãos da igreja mesmo, mas eles levam todo mês o quilo. Tá certo. Então a gente trabalha que essa é a área social da igreja, né? Porque a igreja não é a igreja, ó, inverter os papéis da igreja. Porque a igreja, ela foi fundada para servir. Não para ser servida. Não para ser servida. Com o tempo passou, algumas pessoas se apossaram dessa condição e fez com que fossem servidos. Entendeu? O papel da igreja é servir, é dar, não é receber. Então eu trabalho com essa visão. O papel da igreja é fazer algo para as pessoas. Eu comprei um carro só para trabalhar na zona rural. Ele fica disponível. Para você ter uma ideia assim, ó, eu troco o óleo dele cada 3 meses com 6, 7 mil quilômetros rodados. Roda bastante. Roda muito. Então vamos lá. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Pastor, como foi citado anteriormente, o pastor tem diversas funções. Fiquei sabendo através de algumas informações que o senhor é bastante dedicado à sua função. O senhor se considera alguém voltado totalmente para o evangelho? Eu não tenho outro pensamento. Para mim não existe outro pensamento, eu não tenho nenhum plano mais. Porque a minha vida é voltada totalmente para a obra de Deus, para o evangelho. Toda a vida fui, mas de um tempo para cá eu agora já decidi e já tomei ciência de que minha vida está totalmente envolvida com a igreja, com o evangelho, com estudos, com oração, com o povo. Eu não tenho mais nenhum pensamento de fazer outra coisa ou fazer nada. Eu me sinto totalmente voltado, envolvido, dia e noite. Para mim, tanto faz ser 3 horas da manhã como meio-dia. Eu fiz essa pergunta aqui, mas assim, quem é daqui da cidade, que te conhece um pouco, dá pra ver isso, porque toda hora, todo momento a gente vê você passando, indo pra um lado, indo pro outro, sempre ajudando alguém. Então... Sim, realmente, por exemplo, lá em Mochilândia mesmo, volta e meia, o pastor tá passando lá de carro, pegando o pessoal que é da igreja e trazendo aqui pro culto. Então. Eu já presenciei isso em algumas vezes que eu fui visitar a igreja do pastor Nelson, já percebi ele trazendo irmãos, aí eles vai lá, busca outro de novo, no final do culto vai levar todo mundo em casa, e isso é muito importante, pastor, isso é muito interessante. Hoje eu tô tendo já está agora apareceram alguns motoristas, né? Um viajou, mas ficaram outros, já está me aliviando mais um pouco assim no sair do culto, porque o pessoal no domingo não deixa muito eu sair do culto, né? Principalmente 2 vezes por mês, que vem gente da zona rural, pessoas que estão visitando e tal, eles querem oração, outros vêm para falar com a gente, tá perto,
Então eu saía muito rápido da igreja. Hoje eu já tenho 2 motoristas para estar andando, né? Eu quero comprar um outro carro para ficar 2, para ver se dá para atender o pessoal. Porque o que o povo contribui tem que ser devolvido para eles. É você usar aquilo que você precisa na obra, na construção, é claro, mas tem que ser devolvido para eles, é deles. Tá certo. Pastor, lá na igreja, os fiéis que vão, você falou da zona rural aí, os fiéis que vão, são mais aqui da sede ou é mais da zona rural? Como é que funciona? Mais da zona rural. Mais da zona rural. Nós temos o carro que vem do Cordeiro, né? De trás, a picape. Tinha aqui de cima, agora eu vou fazendo uma parceria com a Almi. Eu vou fazer uma parceria com ele aí da Igreja Deus é Poder, para ele trazer uma parte para mim, que eu vou buscar só 2 pessoas que eu considero que não vou deixar subir num carro alto. Eu poderia, né? Não sobe, também não vou deixar. Então eu vou buscar com o carro, porque né, que é a irmã Licinha e a irmã Angelina, eu vou buscar com o carro lá na posse. Só elas 2. Os outros que tem aí para cima, eu já alugo outro carro, tem um carro que vem lá do rodeador, já vem com automóvel, com gente, para não entrar em carro alto, e agora fazer uma parceria com a Almi para ele trazer para mim o pessoal no micro-ônibus do irmão Wilson, e eu vou pagar o equivalente que ele me cobrar para trazer, porque a maioria dos nossos irmãos são da zona rural. Nossa igreja é voltada mais para a zona rural. Aqui na cidade está bem evangelizado, tem muitas igrejas, né? E a zona rural já tem bastante também. Mas a gente trabalha, nós vamos agora fazer a agenda domingo que vem, ou no outro domingo, deve ser nesse, fazer a agenda dos cultos nos lares que nós vamos fazer toda quinzena ou todo sábado, um culto num dos bairros da cidade, aqui próximo do município. Isso é bom, eu acho que tem bastante gente ainda da zona rural que tem vontade de vir e acaba não conseguindo vir, né? Se a gente vê que você ajuda algumas aí, nós queremos pessoas trabalhar com isso. Eu vou na Cachoeira Grande, pegar gente. Igual você falou, o culto nos lares ajuda a amenizar um pouco isso, né? Dá vontade das pessoas virem. Exatamente. Aí não precisa eles estar toda semana se sacrificando, né? Isso é bom. E também o evangelho mesmo começou assim, não é, pastor? Foi nos cultos nos lares. Tanto que às vezes tem pessoas que talvez tenham dificuldade de ir até um lugar, deslocar até um salão, mas ela tem mais facilidade de ter um culto na sua própria casa ou ir na casa do vizinho, que ela vê todo dia, porque tem algumas pessoas que têm um tabu, né, com a questão de igreja, né? Tem dificuldade. Até que eles se adaptem. Exatamente. Pastor, se hoje você tivesse a oportunidade de falar com Deus, de conversar com Ele, frente a frente, assim como outros apóstolos, assim como outros que a Bíblia relata que teve a oportunidade, o que você pediria, o que você falaria para Deus? Eu sou muito voltado assim, né? Eu tenho um personagem bíblico que ele foi muito abençoado por Deus. Ele foi uma pessoa que foi agraciado por Deus, por ele não ter ambições de pedir coisas. E ele pediu algo para Deus, ele pediu algo para Deus de uma forma muito simples. Talvez a gente vai analisar, diz que pede tudo o que tu quiser que eu te dou. O que tu desejar teu coração, eu te dou. Ele disse, eu só quero sabedoria. Se eu tivesse a oportunidade hoje de encontrá-lo, eu pediria a ele sabedoria, como Salomão fez. Pediria a ele revelação da palavra. E que ele, enquanto eu vivesse, pudesse me usar na obra. Eu queria ser totalmente usado na obra, de uma maneira espiritual, para completar o chamado, a obra dele ser bem feita, ser com aquilo que a gente apregua verdadeiramente, a gente poder ver, né? Eu gostaria, para ser bem sincero mesmo, que ele falasse o que ele falou para os apóstolos, quando ele deu a missão e mandou que eles fossem. Eu vos dou a autoridade, né, sobre espíritos imundos, enfermidades, não para o ego, nem para amaciar, nem crescer, nem exaltar, mas para que a gente pudesse presenciar, para que as outras pessoas vissem ainda o poder de Deus, que ele age hoje ainda. Mas nós hoje vivemos um mundo globalizado, um mundo
muito conturbado, muito difícil, e a gente, por mais que se concentra na palavra, na leitura, por mais que a gente se concentra na fé, a gente ainda precisa melhorar mais. Meu desejo era ver o evangelho pleno do Senhor. Esse seria meu pedido, ver o evangelho dele pleno, conforme é anunciado. Entendo. Pastor, você tem um programa na rádio também, né? Você pode explicar pra gente um pouco como é que funciona, qual é o horário? O rádio, ele já vai fazer agora 17 anos que eu tenho um programa de rádio. Tem 17 anos que eu tenho um programa de rádio. Começamos com fita cassete, depois passamos para CD, depois para pendrive, e depois, hoje, para o computador, né? Para o computador e tal. Fomos adaptando ao longo dos tempos. E o rádio, eu tenho uma experiência com o rádio. Eu já recebi pessoas que hoje são muito firmes na igreja, que entrou na igreja pedindo batismo, que já tinha sido aceitado Jesus através do rádio. Através do rádio. Você tem vários testemunhos de pessoas. E até ainda hoje, existem pessoas que congregam através do programa de rádio. Tem pessoas que levam 3 meses sem vir à igreja, que trabalham fora, que está em lugares, fazendas, que não tem como vir, congrega pelo rádio. E tem pessoas, eu tenho mais audiência de pessoas que não são crentes do que dos crentes. O rádio é algo que traz para as pessoas uma mensagem pela manhã. Aquela mensagem ela não pode ser direcionada como na igreja, que você está falando para pessoas se consertarem, fazer algo dessa natureza. Mas o programa de rádio é para trazer uma palavra de ânimo, de fé, de esperança no coração, de alegria, de paz. Então o programa de rádio, para mim, se tornou algo tão automático que hoje eu não uso mais nenhuma folha de papel para falar. Nada. Só uso uma caneta, porque se alguém me ligar e pedir algo específico, um nome que eu preciso anotar, eu deixo ali. Mas o programa de rádio é algo tremendo mesmo. O programa de rádio, quando eu estou na rádio, eu posso abrir a Bíblia de qualquer maneira, aleatoriamente, e a palavra já vem esclarecida, porque ela está sendo usada para as pessoas que não conhecem o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai pregar. Então o rádio é algo tremendo em nossas vidas. Precisamos ter cuidado com o programa de rádio, precisamos respeitar as pessoas, famílias. Não podemos falar aquilo que vier ao nosso coração, ao nosso pensamento. Nós não precisamos medir palavras, tem que Deus que fale a palavra de amor para aquelas pessoas, porque as pessoas estão lá do outro lado, muitos não amanheceram bem, outros estão com problema, então você tem que trabalhar isso de uma tal maneira que você faça um programa de rádio que você não é que agrade, que você ajude as pessoas. O programa de rádio serve para isso. E a palavra, a audiência do programa de rádio aqui pela manhã é mais do que quando ele é desligado. Ele tem mais audiência do que o outro programa que vem depois de mim. Entendo. Você falou da caneta aí, eu me recordo que eu sempre levava minha moto para arrumar na oficina, e aí esse meu amigo, dono de oficina, ele sempre escutava o seu programa na rádio. Aí eu tava lá um dia, aí eu peguei e falei, vou mandar uma mensagem pro pastor Nelson, pedi o número da minha prima, Jaine, aí ela me passou o seu número e eu te mandei uma mensagem, aí não sei se você vai lembrar. Aí eu pedi um hino e pedi pra você mandar um alô pra gente lá, foi muito bom. E aí... Não, o rádio, ele me desenvolveu muito. E eu toda a vida eu fui professor, né? Toda a vida eu trabalhei com gente, então eu sempre tive facilidade de comunicação, né? Mas o rádio me ajudou muito nisso, mas muito mesmo. O rádio me fez crescer, assim, de uma maneira assim, intelectual, de falar com as pessoas, o rádio me trouxe mais confiança, sabe? Porque a gente fala para um município, né? Tem uma responsabilidade muito grande a gente falar num programa de rádio. Quando você falou sobre a questão de dar ânimo às pessoas, realmente, de fato, eu já vivenciei muito essa questão de ouvir muito rádio. A minha família, meus pais, sempre foi muito de ouvir rádio. E às vezes ali fazendo as coisas do dia a dia, lavando uma louça ou mexendo em alguma coisa da casa, a pessoa quer uma palavra de ânimo. Às vezes liga o rádio para se distrair um pouco de todos os problemas diários. E quando você escuta um louvor a qual você
tá precisando, quando você escuta uma palavra a qual toca o seu coração, é de suma importância. Então eu imagino o quanto as pessoas já lhe falaram, assim como o Gui acabou de falar aqui, o quanto teve experiências com rádio, né? De ouvir um hino que tocou o coração, de ouvir uma palavra, né? Eu tenho... Um dia desse, o diretor da rádio acionando lá, tinha 28 mil pessoas ouvindo o programa, né? Aqui nosso município tem 11 mil. 11, é. Agora, essas pessoas, tinha gente na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, ouvindo o programa. Ele acionando lá, ele veio. De São Paulo, Paraíba, cidades vizinhas aqui. Entra muito. Tem um programa de rádio de fora aí que entra aqui, né? Que tudo que é casa no final de tarde tá igual o Davi Miranda. É bom, eu acho importante a gente até divulgar um pouco mais aqui a rádio, porque o rádio é muito importante. Importantíssimo. Leva a mensagem muito mais longe. Quantas coisas achados e perdidos. Lá no programa o pessoal chega lá batendo na porta, ó. A pessoa chegou, perdi meu celular. Ah, não, eu anunciei, a pessoa tava lá ainda, o outro já foi entregar. Aí eu já passei por isso. Já passou. Toda semana tem. Antigamente, eu presumo que antigamente era mais forte o rádio aqui. Mas hoje em dia as pessoas ainda escutam bastante. Ainda. Eu um dia fiz um apelo para um dinheiro que a pessoa perdeu e a pessoa entregou. Olha que bom. Eu já fui um desses que perdeu dinheiro. Eu fiz um apelo para a pessoa, né? Mas eu fiz um discurso bem forte, sabe? Não dá para falar. Aí a pessoa foi levar o dinheiro para aquele outra pessoa. Ele deu uma gratificação. Muito bom. O rádio é muito importante. É gratificante quando você vê o resultado. Pastor, você poderia deixar um conselho às pessoas que estão nos acompanhando, uma mensagem, algo que você queira falar assim do seu coração? Eu sou grato pela oportunidade que vocês me deram, né? Que assim, né, tem uma máxima, né, que o pessoal diz, né, que profeta não tem honra na sua terra. Até o próprio Jesus saiu de Nazaré, porque não levaram para lá os doentes para ele poder curar. Eles vão embora para aqui, porque se eles soubessem, né, o que é feito lá em Cafarnaum quando a gente chega, né? Então eu agradeço vocês por essa oportunidade, de ter me dado a oportunidade de estar dando essa entrevista. Eu acredito, eu peço a Deus que ela sirva para dar um exemplo a alguém, ou um ânimo a alguém, ou que incentive alguém a ser digno, ser honesto, a trabalhar com dignidade, né, a viver uma vida digna, né, a aprender a respeitar os outros, né, a aprender a viver sob submissão de seus liderados. E eu quero dizer para as pessoas que a fé, a palavra de Deus, ela é o alicerce de uma vida. A família é a base. Eu quero dizer para você que porventura precise dessa palavra, que você ame sua família, que você ame o que você faz, se submeta, honra seu pai e sua mãe, trabalhe com honradez onde você vive, viva com dignidade e justiça, porque aí os frutos aparecerão naturalmente em sua vida, porque a dignidade, a honra, a justiça, ela traz os frutos para você. Seja digno, seja honesto e se submeta a Deus. A palavra de Deus, ela vai te trazer resultados que nada nesta vida pode te dar. Pode trazer para você o prazer, a alegria, a felicidade, a satisfação. E você vai descobrir que você é um ser inserido no meio da natureza, criado por Deus e que é alimentado, cuidado por Ele. E que você precisa ter essa esperança, essa fé no seu coração para você lutar contra seus problemas, contra suas batalhas diárias. Você precisa ter paciência, paz. Se você tiver o Espírito Santo, tiver Deus, você tem tudo na sua vida para vencer. Eu encontrei isso aí aos 40 e poucos anos de idade e graças a Deus minha vida foi transformada e eu peço a Deus que transforme também a das pessoas que estão já nos ouvindo e que sirva para eles como um incentivo para que eles possam vencer as suas lutas, seus medos e que sejam todos bem-sucedidos e felizes em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, a gente gostaria de também ceder a oportunidade para você convidar as pessoas para estar indo na igreja, quais os dias de cultos, quais as programações.
A Igreja Quadrangular aqui em Érico Cardoso, ela começa no domingo pela manhã, às 6:45 nós temos orações, vai até às 7:30, são 45 minutos de oração. Depois nós temos café da manhã para qualquer pessoa que aparecer, visitante ou não, qualquer um que se sentir desejo. Eu vou tomar um café, tem pessoas que vão lá, eu vou passar lá em frente, eu vou tomar um café aqui, é 7:30, das 7:30 às 8, meia hora de café. Aí, terminando o café, nós temos a escola bíblica dominical, que vai até às 9. E nós temos professores capacitadíssimos, né? Quando eles não estão, eu ensino a Bíblia. Eu prefiro ensinar só mesmo a Bíblia. Pega um livro bíblico e a gente vai estudando ele juntos, né? E à noite, às 19:30, nós temos o culto da família, que é um culto voltado para a família, de louvor e adoração a Deus e a palavra de Deus, às 19:30 até às 21 horas, no domingo. Nas quartas-feiras, nós temos o culto de oração, que tem 1h20, começa às 7:30 e termina às 8:40. Aí dá para todo mundo voltar para casa num horário. 3 louvores e o resto é oração, libertação, é para orar mesmo. E nas sextas, nós temos um culto que é intitulado Culto de Ensino, mas é o ensino com pregação, não tem monotonia, não é escola bíblica. Tem louvores também, é das 7:30 às 9 horas da noite, na sexta-feira nós temos esse culto. E tem a programação diária do rádio, às 8 horas, das 8 às 9 da manhã, todos os dias. E a Igreja Quadrangular, ela é uma igreja 100% família, é uma igreja que a gente acolhe, né, qualquer pessoa que chegar. E nós temos todos esse trabalho. E uma vez por mês a gente vai ao monte orar, 4 horas da manhã até às 6:30, 2h30 de oração, que a gente tem uma vez por mês, a gente está indo, né? E ali é um local de batalha que a gente vai orar a Deus e buscar mais fé em nome de Jesus. Essa é a programação da Igreja Quadrangular. Se você desejar no coração, nos procurar, estaremos de braços e corações abertos para recebê-lo, independente do seu problema que você está vivendo. Estamos dispostos a ajudá-la a você vencer essas lutas em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de agradecer, pastor, pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tocar esses dedinhos de prosa aqui contigo. Realmente. Então, Deus abençoe, viu? Pastor, a gente agradece, de verdade, é muito importante ter a sua presença aqui. E foi uma prosa bem motivadora. Então é isso, muito obrigado. E quando você quiser voltar aqui para a gente poder bater uma prosa novamente, fique à vontade. Eu que agradeço. Eu sou grato a vocês, jovens, né, com essa iniciativa que vocês tiveram, né, juntaram vocês 4, jovens, cabeça boa, meninos ainda, né, para mim, né, posso tratar assim, são todos mais novos do que o meu filho caçula. Vocês são jovens promissores, com pensamentos de crescimento, inteligentes, direitos, honestos, trabalhar com justiça, dignidade. E eu que agradeço pela essa oportunidade, em nome de Jesus, sou grato, estou à disposição também, e que tenha servido para levar uma palavra de ânimo e de fé para as pessoas. Que Deus abençoe vocês, que continue trabalhando e vencendo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos aqui tomar um golinho de café, bater mais alguns dedinhos de prosa aqui com o pastor Nelson, e desde já nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou. E fique ligadinho, que logo logo tem mais o meu, o seu, o nosso Eita Nordeste.